Olá, meu nome é Paulo Cogos. Eu não sei por que essa porcaria é invertida. Esse negócio tá invertido. Eu descobri hoje. Bom, Leandro Lima sugeriu o tema do empreendedorismo, então eu agradeço a ele e presto continência aqui. Apresentar! Eu descobri que a câmera estava invertida quando alguém me criticou por ter prestado continência com a mão esquerda. É porque a câmera está invertida, o animal. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o empreendedorismo, mas em uma visão política dele. Posso falar também da parte econômica, que é parte integrante de qualquer análise política, só que a bateria está acabando e eu não tenho carregador aqui. Saco. Eu odeio essas coisas. Bateria, conexão, internet. Alguém tem que resolver isso pra mim. Divisão de trabalho. Tem 5, eu vou esperar chegar a 10 para começar a falar do tema. Enquanto isso, eu posso cantar alguma musiquinha aqui. Me diz o que você quer que eu te faço, amor. Me diz o que você quer que eu te diga, eu te digo sim. Me diz o que você quer que eu te dê, eu te dou, meu bem, tudo de mim. Eu faço o que você quiser só pra te ver feliz. Eu não vou parar, eu vou mimar você até quando eu puder. Aí chegou a 10, vamos lá. Empreendedorismo. Empreendedorismo vem do latim pré-renda, que significa alerta. Então significa que um agente na economia não precisa ser um capitalista dono de meios de produção, qualquer agente propositado, ou seja, qualquer ser humano, objeto de estudo da praxeologia, pode empreender. Significa que ele está alerta aos usos dos recursos na sociedade e ele vai tentar modificar como esses recursos são alocados para explorar oportunidades de lucro, tendo em vista a previsão de demanda do consumidor. Qualquer um faz isso, um mendigo faz isso. Ele vê que tem um cruzamento movimentado, ele vem com o chapéuzinho dele para ganhar moeda, isso já é um ato empreendedorial. Simples assim. Então, se você é um funcionário, se você é uma dona de casa, se você é um estudante, se você é um vagabundo, você já está empreendendo. O vagabundo ele dá imenso valor para o tempo livre dele, tá? É um ato empreendedorial também. Pode estar errado. O empreendedor pode errar na sua previsão. O Estado não é um empreendedor, pelo menos no sentido convencional do termo. Por quê? Porque o empreendedor é aquele que vai, dentro do âmbito do livre mercado, o verdadeiro empreendedor, calcular quais serão os seus custos e quais serão os seus riscos para colher os benefícios. Isso tem lógica dentro do livre mercado, ou seja, dentro de um ambiente onde ele não pode socializar os custos dos seus erros e onde ele tem grande probabilidade de colher os frutos do seu acerto. Quanto mais desenvolvido é o mercado, quanto mais sofisticada a economia de uma sociedade, mais fáceis ficam as previsões, já que as informações são mais confiáveis e o sistema de preços tem uma melhor capacidade de transmissão da situação econômica. E também, dado o ambiente de proteção da propriedade privada, é mais fácil que ele colha, guarde e usufrua os frutos do seu sucesso. O Estado não faz isso. O Estado é um bandido. O Estado agride a propriedade privada, socializando os custos, e se der merda, economicamente falando, ele pode taxar a população mais ainda, ele pode expandir a moeda. Então isso não é o verdadeiro empreendedorismo. Mas o Estado também pratica empreendedorismo verdadeiro. É o empreendedorismo político. Então o Estado tem um plano de negócios, um business plan. Qual é o business plan do Estado? É a expansão do poder. O sucesso do Estado é a desgraça da humanidade. Como o Estado faz isso? De muitas maneiras, mas ele tem que fazer uma combinação certinha ali de repressão e propaganda para que ele tenha sucesso. Então o Estado também procura uma maneira de conceber uma estratégia de forma a escravizar a população. É uma forma de empreendedorismo que gera ganhos para o Estado e perdas para a sociedade. Portanto, não é um empreendedorismo verdadeiro, mas é uma forma de empreendedorismo. O Estado precisa estar alerta à cultura da população, à realidade geopolítica, aos preços dos ativos no mercado, para que ele exerça a sua estratégia de negócios de escravização da população. Ele tem que estar alerta ao preço do armamento para reprimir a população, ele tem que estar alerta à cultura nas universidades para usá-las a seu favor e assim por diante. Então vamos dividir o empreendedorismo em dois tipos aqui. O empreendedorismo verdadeiro e o empreendedorismo falso. Eu vou subir aqui porque eu vou ter que ligar esse negócio no carregador. Nem sei quanto é que está a bateria.
O empreendedorismo verdadeiro, portanto, é aquele que ocorre no âmbito de livre mercado. O empreendedorismo falso é aquele que muitos praticam usando o Estado como alavanca, através de lobby, por exemplo. Então, se um empreendedor pratica lobby junto ao Estado, para regular algum setor, alguma coisa do tipo, nós vamos chamar de empreendedorismo falso. O empreendedorismo verdadeiro, ele tem uma característica agorista. E o falso, uma característica estatista. Por quê? Porque o empreendedorismo verdadeiro, como nós vimos aqui, as pessoas procuram reduzir os custos, reduzir os riscos. Funciona, por favor. Nem sei se está funcionando, cara. Deve estar, vai. Dane-se. Peraí, que esse negócio de tecnologia aqui é um saco. Aí, funcionou. Aleluia. Então, o empreendedorismo verdadeiro, ele procura reduzir os custos e aumentar os benefícios. Os arranjos estatais são ineficientes. Então, é natural que, ao longo do tempo, os empreendedores procurem maneiras não apenas de driblar o Estado, mas também de se proteger contra o Estado. Da mesma forma que o Estado pratica o empreendedorismo político para fazer autopropaganda e lavagem cerebral na população, obviamente que empreendedores agirão no sentido contrário, para convencer alguma localidade ou a própria população de que o Estado só está atrapalhando. É mais ou menos isso que os intelectuais libertários e conservadores fazem. Também é uma forma de empreendedorismo. Escrever um artigo lá para o Instituto Rothbard, ou fazer um vídeo ali do Alexandre Porto, do Ideias Radicais, ou eu, quando estou fazendo essas lives aqui, nós estamos empreendendo, nós estamos gastando o nosso tempo, depois de investir em formação, estudo e raciocínio, para convencer as pessoas de que o Estado é uma bosta. Por que nós fazemos isso? Porque nós queremos reduzir todos os custos e riscos aos quais nós estamos sujeitos e acabar com essa merda que é o Estado. Certo? Ao mesmo tempo, mesmo que as pessoas não tenham uma ideia total da malignidade institucional que é o Estado, é natural que o ser humano queira driblar aquilo que imediatamente lhe está causando dano. Então o empreendedorismo vai nesse sentido. Existe, por exemplo, um cartel de taxistas. Então alguém faz um aplicativo de carona. Existe, por exemplo, uma restrição para compra e venda de armamentos. O neguinho vai lá e faz uma arma impressa em 3D. Esse tipo de empreendedorismo é bom, porque diminui a capacidade do Estado controlar a população. Qualquer forma de empreendedorismo que dê recursos materiais para a população, que ao alocar melhor os recursos permita que as pessoas acumulem capital, já é uma merda para o Estado. Porque com recursos materiais, as pessoas conseguem resistir melhor ao Estado. A propriedade privada é uma forma de resistência. Tanto é que o grande estudioso de genocídios, o Gregory Stanton, ele concluiu que antes dos genocídios há um confisco de terras de propriedade privada. Por quê? Porque a propriedade privada da terra permite que as famílias e as localidades sejam autossuficientes em termos de alimentação. Com isso, eles têm recursos materiais logísticos para resistir ao Estado em caso de uma guerra. No caso de uma guerra civil, por exemplo. Se o Estado tira esses recursos, ele gera dependência. A população fica dependente da porra do Estado. Então fica muito mais difícil resistir. É muito mais difícil para um cara que recebe Bolsa Família, ou Bolsa Família, resistir ao Estado, do que alguém que não recebe. Porque a pessoa está psicologicamente estragada. A pessoa está mimada pelo Bolsa Família. Então, ideologicamente, vai ser mais difícil convencer esse cara. E materialmente também, porque o Bolsa Família elimina a cadeia produtiva, elimina empregos, nego fica vivendo às custas dos outros, e o cara nunca vai defender que você acabe completamente com o Bolsa Família, senão ele teria que procurar emprego. Vai haver um desemprego catalático, por exemplo, se abolir o Bolsa Família de uma vez? Pode ser que sim, é a única solução para a humanidade. Realmente, se não acabar com o Bolsa Família, o buraco vai se aprofundando cada vez mais. Mas o fato é que o Estado, ao destruir as economias locais com o Bolsa Família, criou dependência e aumentou o seu grau de parasitagem. Se algum empreendedor, agora pensa o seguinte, se algum empreendedor chegasse lá com uma empresa para contratar mão de obra barata, contratar aquela população, e o cara começasse a ter outro ganho que não Bolsa Família, esse grau de dependência da população em relação ao Estado seria menor. Ficaria muito mais fácil, então, para escapar. E o Estado teria menos controle psicossocial em cima dessa população, pelo simples fato de alguém ir lá e empreender. Por que isso não acontece? Por causa da porra da legislação trabalhista. Então, quando o Estado coloca barreiras regulatórias contra o empreendedorismo, fica muito mais difícil para a porra do empreendedor
dar uma saída empreendedorial para a população se livrar da dependência que o Estado causa. Por isso que o Estado impede o empreendedorismo. Muito liberaleco de merda chega lá e fala o seguinte: escuta, não dá para entender porque o Estado tolhe o empreendedorismo, o país inteiro perde com isso, arrecada-se menos impostos. Puta, quando eu escuto essa, dá vontade de dar um tiro no cara, mano. Então eu vou ser um político racional, eu vou deixar o país crescer, eu vou tirar as barreiras do empreendedorismo. Ô filha da puta! O Estado vive de tolher o empreendedorismo, porra! Aí você vai chegar lá com o seu livrinho do Hayek, lá no Congresso, os caras vão pegar esse livrinho do Hayek e vão enfiar na tua bunda, rapaz. O Estado não existiria se ele de repente desregulasse a economia. Porque as pessoas iam se virar sozinhas, sem a porra do Estado. Acorda, imbecil. Acorda pra natureza maligna do Estado. Não é você com o seu livrinho do Hayek, da Ayn Rand, que vai mudar essa merda, ô liberaleco nojento. A única coisa que vai acontecer é que as pessoas não conseguem entender a natureza maligna do Estado, o eleitor, eu tô falando. Aí eles veem um liberaleco com um discursinho de merda desse e vão lá e votam no liberaleco. Quando as pessoas deviam matar vereadores e deputados arbitrariamente. Simples assim, o cara ali é vereador. Não pergunta o partido, não pergunta se é novo, se é PSTU. É vereador ali, fogo! Tá, 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 tá. Pronto. Uma ameaça eliminada. Tá. Se você viu uma barata na sua cama, você não vai perguntar qual é a espécie da barata, você vai matar a barata! Políticos são assim, são pragas. O empreendedorismo político trabalha justamente o contrário. O empreendedorismo causa a legitimação psicossocial do Estado, que é a base da merda toda desde que ele começou na história da humanidade. Então, políticos liberalecos fazem parte do esquema de empreendedorismo político. Acordem! Até o Bolsonaro faz parte disso! Eu caí nessa, porra! Tá, em vez de ir lá defender o brutalismo, em vez de unir os libertários contra o sistema, eu fui lá, Bolsomito 2000, toma no meu cu também. Não, aí não, deixa isso pra lá, vai, dá um tapa na cara que é melhor. Deixa minha bunda quieta. Sem viadagem nessa porra. Então é isso. Agora, existe também os empreendedores que se valem da porra do Estado. Elon Musk, Jorge Soros, o Ike fucking Batista, essa porra toda. O que me dói é ver a população e até os liberalecos aí, achando que esses caras são empreendedores. Porra, os caras vivem de imposto cobrado da população, os caras vivem de regulação, os caras vivem de propriedade intelectual. Aonde cacete que isso é empreendedorismo de verdade? Isso só legitima o Estado também. Agora, qual é o erro que muito liberalecozinho fã do Milton Friedman comete? É achar que o empresariado vai lá pro governo e fala: governo, me dá uma ajuda aí, faz um lobby aí pra mim, regula os caras aí. E aí o governo acaba cedendo e faz. E, portanto, nós precisamos de um governo honesto, de um governo probo, de um governo preocupado com a população, um governo que jamais vá se aliar aos corporativistas safados. Bom, o cara que fala isso tem que morrer, cara. Porque safado todo mundo é. Todos os empresários são safados, os empregados são safados, os mendigos são safados. Todo mundo é safado. Todo mundo é pecador. A única pessoa concebida sem pecado foi Virgem Maria. Agora, o Estado, ele cria todo o aparato institucional, todo o aparato de incentivos, todo o aparato até praxeológico para que a merda aconteça. E sendo o Estado composto dos piores seres humanos, e mesmo que não fosse, mesmo que por um acaso lá estivessem pessoas boas, o que é impossível também, eles criam a possibilidade institucional do lobby antes que os empresários façam esse lobby. Os empresários jamais fariam lobby se não houvesse essa possibilidade institucional criada pela existência do Estado, pelo monopólio da justiça, porra. Quem fala isso é o Gary North. O Gary North foi no ponto. Os friedmanitas falam: não, o empresário faz a merda e o Estado cai. Não, o Estado cria a possibilidade da merda de propósito. Aí o empresário cai. O empresário cai na tentação do demônio estatal e faz o lobby. Aí o Estado regula todo o setor. É claro, os primeiros a morrerem serão os pequenos empresários, os consumidores, o peão, o empregado. Esses vão se fuder primeiro, é sempre assim. Depois, sobra um setor concentrado com algumas empresas, aí vão morrendo outras empresas, até formar um oligopólio. E esse oligopólio, ao impedir a criação
de novos empreendimentos, de nova formação de capital bruto, de concorrência, de mais salários para os trabalhadores, de produtos melhores e mais baratos para a população, depaupera a população e aumenta o poder do Estado. Claro, a população depauperada é mais fácil de ser controlada. Aí você cria o Leviatã. Até que o Estado vai lá e coletiviza tudo. Aí a sua grande corporação se fode também. Até que sobra só uma grande corporação, que é o próprio Estado. O Estado é uma corporação, o Estado é uma empresa. O Estado é uma empresa criminosa. Ah, no anarcocapitalismo vai surgir uma empresona abusadora. Já surgiu, ô imbecil. Você chama Estado e você apoia essa porra. Porra. Então esse é assim que funcionam as coisas. Agora vamos ver as perguntas aqui. Não sei se eu fui profundo o suficiente no tema. Bruno Daniel pergunta o que eu acho do Sebrae. Eu não sei o que é isso, mas eu já impliquei com a sonoridade da sigla Sebrae. Se eu fosse ditador, eu aboliria o Sebrae sem saber o que é, só pela sonoridade da palavra. Sirene da polícia, não sei. Tomara que seja pra matar estuprador. Boa noite aí. Obrigado aí, Gus White. Tá, o Emanuel Petrolini fez uma pergunta totalmente fora do tema, mas eu vou responder. No Ancapistão, o suicídio assistido pode ou deve ser combatido? Moralmente, sim. O suicídio é um pecado gravíssimo. O suicídio assistido é um risco moral enorme. Eu acho que privadamente esse negócio devia ser abolido. Vitor Nogueira, obrigado pelo seu comentário. Ele falou que curte as minhas lives. Obrigado. É uma honra ter um telespectador assim. Alexandre Porto, depois eu dou um buscar aí e vou tentar gravar todos esses vídeos. Se alguém também me ajudar nisso. Rui de Salles Oliveira, o Estado é o diabo, é só ler a Bíblia. O Estado, eu não sei se ele é o Estado não é o diabo é uma criatura mesmo. Mas o Estado certamente é uma ferramenta do diabo. Certamente. O Estado está a serviço do diabo. A André Almeida, por que você não cria um podcast? Porque eu não sei. James Paixão. O que dizer aos liberalecos que louvam corporativistas como Elon Musk? Não digo nada, dá um roundhouse kick no cara, a la Chuck fucking Norris. Elon Musk, um bandido que passou a vida inteira ganhando dinheiro do pagador de imposto para depois defender o progressismo. Tá aí a simbiose entre o fascismo corporativista e o Estado. O Estado dá grana para ele, tira da dona Dolores, mexicana lá, faxineira, tira o dinheiro da coitada e dá pro Elon Musk. É o Robin Hood às avessas, né? E o que ele faz em troca? Defende a expansão do Estado psicologicamente. Agora, toda essa porra só funciona porque existe algum liberalecozinho de merda que tem a sua opinião formada pelo Elon Musk, cara. Em vez de formar a própria, em vez de pegar um livro decente, em vez de raciocinar, ele vê um bilionáriozinho ladrão que nem o Elon Musk e acha que esse puto é um empreendedor. E aí o que ele fala tá certo. O Elon Musk chega e fala, cocô é bom, merda não fede, então agora a merda não fede. É impressionante, o pessoal não sabe analisar o nível de incompetência das pessoas. O Elon Musk é extremamente competente em ser um demagogo, mau caráter, ladrão e lobista, mas ele não é competente para falar a verdade sobre aquecimento global, por exemplo. Sobre imposto, porra. Parem com isso, formador de opinião, que merda é essa? Vai formar a sua própria, cara. Qual dessas atitudes, pergunta o Renato Beni, é mais cruel e permite mais o avanço do Estado? Estatização da taxa de juros, altos impostos ou forte regulação do mercado? Não, realmente aí você me perguntou o que é pior, se é anureto de potássio, mercúrio ou chumbo tetretila, cara. Eu não sei o que é pior. Mas eu acho que é o seguinte, a taxa de juros é o preço mais importante de uma economia. Ele é o preço do tempo. Ele é um reflexo da preferência temporal das pessoas, da quantidade de capital disponível para empréstimo, dentre outros importantíssimos fatores de uma economia. Ele coordena o poupador com o tomador de empréstimos. É um preço importantíssimo da economia. E se a merda do Estado regula ou influencia a taxa de juros, obviamente com dinheiro roubado, obviamente que esse preço importante, que é a taxa de juros, vai ser artificial. Isso é controle de preços. Se o controle de preços de bolinha de ping-pong já é uma merda, imagina o controle dos juros. Puta que pariu, né? Agora, impostos e regulação, eles são meio que a mesma coisa.
A regulação tem um efeito tributarizante, se você pensar. Porque para cumprir as regulações custa grana. Você tem que instalar determinado tipo de maquinário, usar um material mais caro, caralho a quatro. Então a regulação acaba sendo um tipo de imposto. Então por isso eu achava que a regulação era pior. Agora, trabalhando na empresa, eu me toquei de uma outra coisa, uma teoria minha agora. A tributação tem um efeito regulatório. Porque muitos produtos não podem ser vendidos ou não são viáveis ou são caros demais de serem comercializados, produzidos, negociados por causa do esquema tributário. Então eu queria montar uns kits de presente lá para você fazer uma embalagem de presente para você dar cosméticos para gatinha lá que você gosta. E aí o contador tava falando, pô, vai dar uma merda tributária isso aqui. Então, de certa forma, o esquema tributário do Brasil regulou o tipo de produto que eu posso vender pela internet. É tudo uma bosta, cara. Não tem. Você pega uma metralhadora e mata todo mundo. Mata o cara do Banco Central, mata o cara da Receita e mata o cara que fez a regulação, que tá tudo certo. O Ivan Carlos Almeida pergunta qual a estratégia mais eficiente para combater o Estado. Bom, boa pergunta, inclusive, nesse vídeo. Porque é o seguinte, muitas vezes o empreendedorismo ele te dá tempo. Ele te dá uma trégua para respirar. Então, o efeito agorista do empreendedorismo, a pessoa vai ter mais material acumulado, vai driblar uma regulação XYZ do Estado, vai permitir uma sonegaçãozinha, um contrabando um pouco melhor. Isso aí te dá tempo na guerra, isso aí te dá trégua na guerra. Agora, como dizia Frederico II da Prússia, as guerras são ganhas com fogo, logo aumente a sua artilharia. Então, muito bem, você tem agorismo, você conseguiu driblar uma regulação do Estado, é como se você atravessasse um rio e fugisse das tropas inimigas. Agora aumenta a sua artilharia, caceta. Nós só vamos derrotar o Estado o dia que nós metemos bala no Estado. Como é que o Estado domina a sociedade? Lastro em chumbo. Força de um canhão. Como é que nós vamos derrotar o Estado? Com florzinha, com discursinho, com Van Hatten? Com Bitcoin? Com homeschooling? Alguns são até contraproducentes, o Van Hatten, essas merdas de liberal aumenta o poder do Estado. Outros te dão trégua, te dão tempo para respirar, como o Bitcoin e o homeschooling. Mas no final das contas, meu amigo, para derrotar o Estado é força física, igual eles fazem conosco. Degola eles. Wellington Lopes, você conhece boas técnicas para driblar as regulações e impostos e conseguir sobreviver no empreendedorismo aqui no Cuzil? Se eu conhecesse, eu estaria gravando essa live aqui na Califórnia, no Texas. Na Califórnia não, que lá é um bando de maconheiro progressista. No Texas, em Miami, no Panamá. James Paixão, o que você acha do distributismo do Chesterton? É assalto à mão armada puro e simples. O Chesterton tem bons comentários, mas ele é fraco comparado a gente muito melhor que ele. Por exemplo, São João Crisóstomo. São João Crisóstomo dá um pau no Chesterton. Esse sim é um grande intelectual, doutor da igreja. Pra você ter ideia, doutor da igreja tem uns 30 e poucos, em 2000 anos de cristianismo. Quer dizer, é a elite da elite da elite da elite, sir! O São João Crisóstomo falava o seguinte: se você arranca dinheiro das pessoas para fazer essa sua suposta caridade, primeiro que isso não é caridade. Segundo que você está matando a disposição das pessoas em fazer caridade. Você está ensinando a imoralidade para elas. E a primeira coisa a ser feita é ensinar a ética, a moralidade. Essa é a base da civilização. O problema não é o material. Você vai roubar material de um para dar pro outro, você não está ensinando merda nenhuma. Você não está construindo uma civilização, você está destruindo a civilização. Então, o distributismo do Chesterton, como nós, economistas austríacos, sabemos, vai causar mais pobreza ainda. E o São João Crisóstomo ainda complementa com essa base moral da civilização. É outro nível, cara. Chesterton é bom, mas perto desses doutores santos é um coitado. Schweizer William, cara. Corporação é bela e moral, ele diz. Quem é contra não pode se chamar capitalista. Cara, você é o problema, cara. Você é o problema. É por causa de gente igual a você, Schweizer, que nego nos acusa de sermos idólatras das corporações. As corporações são merda. As empresas são merda. Os capitalistas são merda. O ser humano é merda. Corporação é bela e moral. Elas fazem o podre delas também, elas têm a sua parte no crime. O Estado, no final das contas, é uma corporação grande. É uma corporação criminosa e grandona. Só isso que o Estado é. Com um belo departamento de marketing. Agora, as corporações, quem é que impediria que elas se tornassem um novo Estado? Eu não sei, acho que nada impediria.
Se tivesse anarcocapitalismo, talvez voltasse o Estado de novo. A única coisa que talvez poderia nos impedir disso é nós começarmos a pegar no pé das injustiças. Você vê uma corporação cometendo injustiça, acaba com eles. Parte do pressuposto de que o cara vai fazer merda. Senão, vai voltar ao Estado. Com um puta departamento de marketing. Luiz, é necessário abolir o Ministério e a Justiça do Trabalho? É necessário bombardeá-los com caças bombardeiros, armados com bombas guiadas a laser, de preferência a Father of All the Bombs da Rússia. Mata todo mundo, cara. Já... Tem que matar, mano. Tem que matar. Ivan Carlos Almeida. Como educar os filhos para serem anarcocapitalistas? Primeira coisa... Se você quer que seus filhos sejam anarcocapitalistas, primeira coisa, cara. Primeira medida. Pera aí. Cacete de conexão. Tava com 60 telespectadores. Agora essa merda caiu pra 36. Lixo. Lixo puro. Isso é Wi-Fi ainda. Bom, como eu tava dizendo, como é que você faz para educar os seus filhos a serem anarcocapitalistas? Primeira coisa, condição necessária. A Bíblia é sagrada. Sem isso aqui não vai. Tá, tem até gente que é anarcocapitalista sem a Bíblia. Mas se quer garantia é com isso. Segunda coisa, ensina a moralidade pra eles. Mas ensina a moralidade mesmo, ética. Não vem com Ayn Rand pra cima deles. Egoísmo ético, essas besteiras. Não, você quer usar um argumento pra eles? Fala em Levinas, por exemplo, grande filósofo. O Levinas fala, não... O problema é que as pessoas querem primeiro estabelecer uma linha cognitiva, racional, epistemológica para depois falar em ética. Não, a ética vem primeiro. Essa é a grande sacada do Levinas. Ensina esse negócio para ele. A sua relação com o outro tem uma hierarquia. A ética em primeiro. A epistemologia vem depois. Por quê? Porque a ética, no final das contas, é baseada na fé. E a fé é o melhor sistema epistemológico que existe. Daí a importância, de novo, da Bíblia. Aí, você quer ensinar a parte técnica mesmo, economia? Fala a verdade pra ele. Vai tomar um sorvete com ele, pega metade do sorvete. E se ele perguntar o que você tá fazendo, você fala que é imposto. Dá a mesada pra ele, só que depois você vai reduzindo a mesada em vez de aumentar. Aí ele fala, o que é isso? Isso aqui é uma política inflacionista, é pro seu próprio bem, sabe? Começa a ensinar a merda que é o governo pra ele. Aí você pode dar um homeschooling pra ele, pegar os livros de escola austríaca, tem muita coisa pra criança. Lessons for the Young Economist. Fala a verdade pra ele, cara. A verdade liberta. Conheça a verdade e ela vos libertará. Tá na Bíblia também. Mas isso aí dá um vídeo sozinho, né? Bom, o Luiz Gustavo Machado pergunta sobre a malignidade da Justiça e do Ministério do Trabalho. É muito mais maligno do que nós pensamos. Qualquer economista sabe que isso prejudica, principalmente, os trabalhadores menos capacitados e os empreendedores menores, gera concentração de mercado, cai os salários, os produtos são piores, tem menos investimento. Isso aí qualquer economista sabe. O problema é que tem um efeito ainda pior. Geralmente, no ambiente natural sem Estado, a relação entre empregador e patrão é igual aquela música do... É igual aquele sertanejo lá do Tião Carreiro, né? Que é o patrão e o empregado. Os dois se ajudam, os dois são seres humanos, os dois estão lutando pelas suas famílias, os dois estão colaborando, e um ajuda o outro a hora que precisar. Se o empregado ficar doente, precisar de alguma ajuda, o patrão dá. Aí o patrão tá precisando de um favor do empregado, o empregado trabalha uma hora extra ali, de buenas. Sempre foi assim. Com a justiça do trabalho, tudo se torna obrigatório ou proibido. Assim, a hora que o empregado tiver um parente doente, o patrão vai falar, vai pro SUS, cara, eu faço a minha parte, eu pago os seus direitos. A hora que o patrão precisar de algum favor do empregado, o empregado fala, não, isso aí não tá no contrato, se você me obrigar a fazer isso, aí é processo trabalhista. Assim, a relação de colaboração entre dois seres humanos se torna uma relação de inimizade, de animosidade. Porque agora o governo criou artificialmente duas classes antagônicas, patrão e empregado. É um absurdo. Acho que o Tião Carreiro e o Pardinho cantam mais ou menos assim. Empregado é abençoado e patrão Deus abençoou. Os dois são a mesma coisa.
O empregado tá vendendo a mão de obra dele, cara. Mesma coisa. Os dois são fornecedores, os dois são consumidores. E a justiça do trabalho perverte tudo isso. Maneiras de sonegar no Brasil existem? Tem várias, cara. Eu não conheço muitas, não. Então, Rafael Felipe pergunta da teoria da captação. A teoria da captação não é verdadeira. A teoria da captação é besteira de economistinha da Public Choice, de Friedmanita. Eles falam que as empresas, os lobistas, capturam o governo. É mentira. O governo joga o bait, para usar uma palavra que eu odeio, né? O governo joga o bait e as empresas mordem achando que elas estão capturando o governo, sendo que o governo já criou toda a possibilidade institucional para que isso acontecesse de propósito antes. As empresas simplesmente cometem aí o pecado original empresarial e aumentam o poder do Leviatã estatal, que um dia vai esmagá-los também. O Estado é o demônio mesmo. Mas eu expliquei isso mais detalhadamente no começo do vídeo. Lucas Penha, obrigado pelo seu comentário. Manda um abraço para sua família. Leandro Lima pergunta... Aliás, Leandro Lima, espero que você tenha visto o começo do vídeo aí, que eu prestei continência para você, porque você deu a ideia do tema. Quem é o maior agorista da atualidade? Eu não sei, sabe por quê? Porque eu diria que o maior agorista da atualidade nós não o conhecemos. Porque se nós o conhecêssemos, o governo também conheceria e ele estaria morto. Mas eu diria que o Edward Snowden foi um bom agorista. Ele revelou os podres da NSA. Ele revelou os podres do Kate Alexander e, como eu disse, ele foi exilado, precisou procurar refúgio político. Eu diria que ele é o maior agorista da atualidade. Léo Valentini, vai estudar, cara, na boa. Sua pergunta não merece nem resposta. Ninguém aqui adora estátuas. O católico não adora estátuas. Ele tem devoção aos santos representados pelas estátuas. E na Bíblia Deus manda construir imagens. Vai ler a Bíblia. João Bart, como o keynesianismo gera crises? Isso aí dá um vídeo sozinho, mas é um bom tema para o próximo vídeo, eu vou guardar. Ricardo pergunta, sem o Estado, quem impediria que o aborto acontecesse? Essa mesma coisa que perguntar sem o Estado, quem impediria que o estupro, o sequestro, o homicídio e o terrorismo acontecesse? As agências privadas de justiça e defesa, simples assim. Agora, esse tema é um tema bem complexo, bem interessante também, que eu posso falar no outro vídeo. Josué Pastega pergunta, como é que nós poderíamos acabar com os sindicatos? O problema é o seguinte, nós não precisamos acabar com os sindicatos. Os sindicatos não são ruins per se. Os sindicatos é uma forma de os operários de um determinado setor se associarem para aumentar o seu próprio poder de barganha. Isso não é ruim. Então imagina que você tem um conglomerado de empresas dentro de um setor específico, sei lá, metalurgia. Como é que os metalúrgicos vão exercer um poder de barganha para uma negociação com os conglomerados metalúrgicos? Afinal, precisa negociar salário, precisa negociar regime de trabalho. Primeiro que num ambiente sem regulação trabalhista e sem regulação para abrir empresas de metalurgia, incluindo regulações ambientais, tudo ficaria muito mais fluido. Haveria uma grande plasticidade ali. Então os sindicatos perderiam seu primeiro poder aí. O indivíduo teria mais poder de barganha isoladamente, num ambiente sem regulação, num ambiente mais plástico do ponto de vista do mercado de trabalho, de forma que os sindicatos perderiam até o seu apelo com os funcionários. Agora, se os sindicatos não tiverem poder para tributar os próprios sindicalizados, como existe hoje, né, contribuição compulsória, e se as agências privadas de defesa impedirem que os sindicatos agridam o fura-greve, o sistema se adapta sozinho. Os sindicatos vão fazer um serviço melhor pelos seus sindicalizados, que é a negociação das melhores condições, porque vai haver concorrência entre sindicatos. Vai haver concorrência entre sindicatos e indivíduos também. Vai haver concorrência entre as empresas, já que vai haver uma pressão desses sindicatos melhores. Até que o sindicato seja uma coisa inofensiva. O problema não é o sindicato, o problema é o Estado e a sua simbiose maligna com os sindicatos. Renato Beni, você acha que um capistão vai chegar enquanto ainda estivermos vivos? Cara, eu sou pessimista, eu acho que só vai piorar.
Acho que vai chegar um estado mundial, igual é previsto em Apocalipse. E vão perseguir todo mundo, vão matar cristãos. Vai ser um inferno aqui. A felicidade tá lá em cima. Mas o fato é o seguinte, nós temos que lutar agora, hoje, pelo Ancapistão. Não interessa se vai ter ou não. Interessa que nós temos que fazer o que é certo, o que é justo hoje. É a mesma coisa. O Lacon Bilaus falou bem sobre isso uma vez. Ah, mas o anarcocapitalismo não é utópico, você acha que vai ter? Cara, o anarcocapitalismo é ético. Você não vai agredir, você não vai violar a propriedade privada e acabou, cara. Se vai ter uma sociedade assim, não interessa. Luiz Gustavo Machado, obrigado pela bênção, que a Virgem Maria abençoe você e sua família também. Nossa Mãe no céu. Agora, como inibir a presença do Estado com regulações dentro da Bolsa de Valores e mercado de capitais, eu não sei. Eu sei o que essas regulações fazem na economia. Essas regulações causam um total descolamento entre os preços dos ativos financeiros e dos ativos reais, o que simplesmente tira a razão de ser do mercado financeiro. E contribui para o agravamento das crises cíclicas, embora não cause. A causa das crises cíclicas é bem simples. É a emissão de papel sem lastro em poupança. Mas certamente a regulação do mercado financeiro atrapalha, porque impede que o mercado financeiro seja um vetor de correção dos erros das políticas inflacionistas. Ele acaba virando um fator de catalisação dos erros. Agora, como é que acaba com isso? Eu só consigo imaginar uma maneira. Pega uma R15 e mata o regulador. Eu vou para os finalmente aqui, né? Gabriel Portugal, o Estado aumentando imposto sobre bebidas para reduzir consumo. Tem que bater, né? Isso aí vai fazer as pessoas consumirem álcool gel. Simples assim. Mas depois eu posso fazer um vídeo só sobre regulações, sobre esse tipo de coisa. É que eu tô com um pouco de pressa agora, mas é um bom tema para o próximo vídeo. Grande Matheus Samadello, nós já brigamos muito aí, mas é um bom sujeito. Ricardo Pires pergunta se o céu é anarcocapitalista. Eu não gosto do termo anarco, porque significa que não tem autoridade, né? Mas eu diria que sim, porque simplificando milhões de vezes aqui, eu diria que o céu é a extrema liberdade. Porque no céu você desaprende a pecar, o pecado te escraviza. Você vai ter a total inclinação a servir a Deus. Então não vai haver nenhum problema, nenhuma inclinação contrária à lei de Deus. Você vai ser totalmente livre. Matheus Vicente Pinto pergunta se eu voto. Não, parei com essa merda. Parei de usar drogas. Parei com essa mania de achar que eu vou lá apertar um botãozinho e tô fazendo alguma coisa. O pessoal vai igual carneirinho lá. Deus te abençoe, Gabriel Portugal, obrigado. Bruno Arão, fale sobre o conceito de preferência temporal. Vou falar bem rápido. A preferência temporal basicamente diz o quanto você está disposto a preterir um bem no presente para um ganho maior no futuro. Logo, não faz sentido falar em preferência temporal negativa, né? Por que você preteriria um benefício presente para ter algo ainda menor no futuro? O problema é que as instituições malignas bancárias, FMI, o Banco Europeu, eles trabalham com taxas de juros negativas. Essas taxas de juros negativas são ridículas. Elas destroem todo o fluxo de investimento de uma economia. E elas causam as tais crises cíclicas. A preferência temporal depende de muitas coisas. Principalmente do grau de elevação moral da população. O quanto que a pessoa é elevada moralmente. E depende também da perspectiva de risco, da incerteza de regime. Então, quanto mais estável for a proteção da propriedade privada, menor, ou seja, mais baixa, né, a preferência temporal. Portanto, maior a propensão a investir em longo prazo. E assim a economia cresce. Quanto maior a preferência temporal, pior. E o governo, por causar incerteza de regime, por expandir a moeda, por fazer toda a merda que ele faz contra a propriedade privada, causa um aumento da preferência temporal, principalmente a democracia. O que é democracia? Aliás, isso é uma coisa que eu quero falar nesse vídeo, cara. Democracia, porra! É a pior forma de comunismo que já inventaram. A democracia é o próprio governo do demônio. O Estado é uma ferramenta do demônio, mas ele atinge a sua plenitude maligna, por assim dizer, na democracia. Significa que a sua propriedade privada está sujeita ao pitaco de todos os não proprietários da sociedade, mas não que eles se juntem para pegar a sua propriedade privada.
porque a população não tem capacidade de se coordenar. Eles simplesmente são assim manipulados por uma elite política cujo interesse é a destruição da soberania do indivíduo. A democracia é o demônio, cara. Você sabe o que as pessoas deviam fazer? Elas deviam voluntariamente abdicar da democracia. O que é a democracia? É o seu direito de, através dessa ferramentinha humilhante que é o voto, você foder com a propriedade privada do próximo. Não, nós temos nossos direitos numa democracia. O seu direito é o direito de foder a propriedade privada do próximo. E você não ganha nada com isso. Quem ganha é o governo que manipula as massas, o seu carneirinho. Eu abdico do meu direito de foder a propriedade privada do meu irmão. Certo? Então enfiem a democracia no olho, do meio, do miolo, do núcleo do cu. Não quero votar. Eu não quero mexer com a propriedade privada de ninguém, então não mexam com a minha. Porra! Tomar no cacete, ó, bando de democrata filha da puta. Rafael Rabelo Botequia, obrigado pelo elogio, Deus te abençoe também. No homo, Gabriel, por favor. O Ivan pergunta se todas as guerras são comandadas por bancos centrais. Não. Às vezes a treta sai por causa de um balde, como aconteceu a pior guerra da Idade Média, foi por causa de um balde. Mas certamente os bancos centrais amam a guerra. E as piores guerras acontecem por causa dos bancos centrais. Deus te abençoe também, Rui de Salles. Peraí que um cara fez uma pergunta boa e eu perdi ela aqui. Qual o pior serviço estatal brasileiro e por que os Correios? Cara, os Correios, puta merda, filha da puta! Correios me fodem todo santo dia, cara. Os Correios me impedem de dar soluções melhores para os meus consumidores. Eu sempre falo que o melhor é comprar os dermocosméticos Ligiacogos, Merchan, pela internet. Realmente é. Para quem mora aqui em São Paulo, você tem frete grátis se você comprar acima de R$150. O problema é que seria muito mais barato se não fosse essa merda de monopólio dos Correios. Se tivesse empresas concorrenciais nisso, ia ter parceria, ia ter nego especializado em distribuir cosméticos. Porra! Tinha que matar, cara. Os seus vizinhos, Guilherme Ribeiro, não têm direito de fumar maconha de forma a jogar fumaça no seu quarto. Isso é violação de propriedade privada. Eles têm direito de fumar trancados no quarto deles. Bruno Daniel pergunta se o meu nome Ivanco é em homenagem a Ivanka. É. Matou. Vitor Sá, ele pergunta se eu poderia falar um pouco sobre monopólios naturais em um vídeo. Os monopólios naturais é um conceito da economia mainstream, que é um conceito absurdo. Eles dizem que chega um ponto em que a economia de um eficiente que uma empresa monopolize esse setor. Só que aí essa empresa monopolizando o setor vai praticar preços de monopólio e qualidade de monopólio. Então preços altos e qualidade baixa. Aí eles caem numa puta de uma contradição, né? Se é eficiente só ter uma empresa num setor, por causa da redundância dos equipamentos e assim por diante, como é que você vem dizer que os preços deles e a qualidade deles são ineficientes? Você não falou que era eficiente? Dá pra processar esses caras? Só cai essa merda. Os caras da Anatel tinham que morrer, cara. Todos. Todos. Absolutamente todos. Pior que eu conheci um cara da Anatel que ele era peixe do Instituto Mises. Como é que um cara desse dorme à noite? Ele sabe a merda que ele faz. Tinha que escravizar todos os membros da Anatel, obrigá-los a quebrar pedra e minerar amianto o resto da vida miserável deles. Nem sei onde é que eu tava agora, cara. Ah, sim, meu nome Ivanco é uma homenagem a Ivanka. Você matou a pau. Eu tava nos monopólios naturais. Bem lembrado. Pergunta do Vitor Sá. Então, monopólios naturais, não caia a conexão, não caia. Os monopólios naturais. Como é que esses caras do mainstream falam que o arranjo do monopólio natural é eficiente e ineficiente ao mesmo tempo? Então ele é o arranjo mais eficiente e não é? Então qual a justificativa de merda que eles dão? Eles falam, por exemplo, TV a cabo ou encanamento para água. Como os encanamentos podem ser usados... Dois encanamentos de empresas diferentes seriam redundantes, então é melhor que tenha uma empresa só. Só que aí ela vai fazer preços altos, então o governo tem que regular. Primeira merda que os caras dizem. Por que eles acham que o monopólio vai ser melhor ao ser regulado por outro monopólio? Simplesmente o monopólio vai impor um preço
que não seria o praticado no mercado, o que vai impedir, aí sim que vai impedir de uma vez a entrada no concorrente. Então os caras são retardados. Eles falam, tem que ter um monopólio para regular o monopólio. Puta merda, cara. Que vontade de bater num cara desse. Segundo, que o fato de ter sistemas redundantes não é o fim do mundo. Se uma empresa pratica preços abusivos, preços de monopólio, está ruim para o consumidor, você coloca outro encanamento, outra fiação para TV a cabo, que eles também dão um exemplo, e pronto, você vai ter fios e encanamentos redundantes. E daí, foda-se. Agora você tem concorrência. A concorrência, nesse caso, é eficiente. O benefício da concorrência supera a redundância do encanamento ou da fiação? Ótimo, então vai ter. Outra coisa, você pode simplesmente trocar o seu encanamento, as válvulas, de forma a receber o suprimento de outra empresa de água. Qual o problema? Você pode fazer a mesma coisa com a sua fiação. Então o empreendedorismo técnico também resolve o problema da redundância de equipamentos para monopólios naturais que, portanto, não existem. Você pega, por exemplo, a cidade de Baltimore. No século XIX, tinham 7, 8 empresas de esgoto, de gás, que eles hoje falam que é monopólio natural, concorrendo entre si. Aí vem o governo, agora quem manda aqui sou eu. Agora só tem uma e é uma merda. E pior. Você pega, por exemplo, água, que eles falam que é monopólio natural. No Japão, eles privatizaram, reduziram o desperdício ali em 70%, barato assim. No Chile também é privado, é o sistema mais eficiente da América Latina. Quando é público, cara, além de ser ineficiente, eles ainda te botam fluoreto na água, cara. Aí tem que queimar o cara vivo. Aí é bioterrorismo. Terrorismo químico. Então você deixa na mão do Estado, ele não contente em te fuder economicamente, ele te bota fluoreto, cara. E ainda tem gente que defende isso. Vai uma merda, cara. Bom, Aí tem gente perguntando de homeschooling, voto defensivo, paradoxo da poupança. Vão anotando aí, depois eu vou fazer outras lives. Pra terminar, eu quero fazer um elogio à frugalidade. Que tem nego que acha que capitalismo, livre mercado é sair consumindo igual um filho da puta. Quem sai consumindo igual um filho da puta é keynesiano, né? Igual aquele cara lá que chegou, o economista chegou pro outro e falou assim: pô, tô complicado, cara, o que aconteceu? A minha mulher é keynesiana. Por que você fala isso? Porque quando ela tá deprimida, ela gasta pra sair da depressão. É bem isso. Isso é keynesianismo. O importante é a frugalidade. A frugalidade permite que você poupe. E, portanto, você invista. E, portanto, você gere novas fontes de produção. E aumente a capacidade produtiva de uma economia. O próprio Lao Tzu, grande filósofo chinês e talvez um dos primeiros libertários da história, ele falava o seguinte: a frugalidade te liberta. Quando você passa a depender menos do consumo, você passa a depender menos das grandes corporações. E o Estado quer que você consuma. O Estado te regulando a vida, ele obriga você a consumir outros materiais para suprir a falta daquilo que ele te regulou. Exemplo básico. O Estado não deixa eu ter um fuzil de assalto. Então eu preciso consumir grandes muros, blindagem de carro, segurança patrimonial, grade elétrica. Quando um fuzil resolvia. Então, o Estado te obrigando a consumir, ele te obriga a trabalhar mais, te obriga a pagar mais impostos, sendo que a grande libertação está na frugalidade. Você precisa, portanto, aprender a ser um pouco minimalista aí na sua vida. Não por causa de sustentabilidade, essas merda aí, é para se libertar mesmo. Agora, o como saber? Como ter essa virtude da temperança? Isso aí Santo Agostinho, outro grande doutor da igreja, o doutor da graça, falava. A temperança é uma virtude humana que permite que você diferencie aquilo que vai te ajudar a crescer espiritualmente e aquilo que vai te ferrar. A temperança permite que você elimine os desejos daquilo que só vão te causar mais desejo. Então é necessário elevar-se espiritualmente para diminuir o seu consumismo e assim escapar das garras do Estado. Isso aqui para terminar esse vídeo. Agora eu vou falar mais só porque esse imbecil desse Rafael Garcia mandou calar a boca. Eu vou falar um pouco mais. Suína. Não, a tua mãe não é suína, a tua mãe é bovina mesmo, aquela vaca. Viva o pondurismo, Bruno Daniel fala. Depende. Você tem que ter também a virtude da prudência, que é a mãe de todas as virtudes humanas. Nem sempre o pondurismo é bom. Às vezes você deixa de consumir alguma coisa que te será um investimento, ou até de fazer caridade, né? Obrigado, Igor. Aí tem mais um monte de pergunta boa, mas agora eu tô cansado. Abraço.